Olá, eu sempre me apresento, você já me conhece, que tem me assistido. Meu nome é Neuza Baldini, eu tenho um site de estudos bíblicos, www.neuzabaldini.com. Neste site você pode acessar em Alimento Diário e você terá a oportunidade de ler todos os dias uma mensagem nova. Quer dizer, é a palavra de Deus, mas é uma mensagem diária que eu publico e normalmente eu não repito os versículos bíblicos, embora são versículos que eu não abro assim a Bíblia e digo, vou publicar este. Não, eu peço a Deus, eu abro a minha Bíblia, eu procuro, e aquele versículo que eu sinto de publicar, eu publico em Alimento Diário, diariamente, através do nosso site. Também temos a leitura da Bíblia gravada na ordem cronológica e na ordem sequencial. E hoje, exatamente, eu estou apresentando o meu novo visual. Eu preparei esse cenário, um biombo que o meu marido fez. Eu já fiz uma gravação apresentando, ele ainda vai melhorar. Vamos colocar algumas luminárias e você terá um visual melhor, porque alguém estava criticando que em nossas gravações aparecia sofá, armários, essas coisas que acontecem com todos nós quando iniciamos nossas gravações no YouTube, né? Alguns já começam com os seus estúdios, são privilegiados, mas amém por quem começa bem e por quem melhora depois, é o nosso caso. Então, eu estou feliz porque hoje já posso apresentar uma gravação sem que eu olhe para trás e veja um sofá ou um armário. Amém? Eu dou graças a Deus por isso. Meu marido cooperou, ele fez, e assim nós estamos aqui. Eu gostaria de, neste momento, meditar em alguns versículos da Palavra de Deus com você. E esses versículos são muito importantes. Toda a palavra de Deus é de muita importância, não tem nem mais e nem menos. Mas aquilo que Deus nos inspira para falar em relação àquele texto bíblico é sempre muito importante. E o que eu gosto de sempre mencionar, quando é algum salmo, algum texto que nós sabemos quem foi o escritor. Porque, na verdade, o autor da Bíblia foi Deus. Foi ele que inspirou homens para escreverem a palavra de Deus. Ele inspirou reis, sacerdotes, agricultores, profetas. E assim, nós temos 66 livros na Bíblia, 1.189 capítulos, 31.105 versículos. Mas, neste momento, senti de Deus dividir com você alguns versículos da palavra de Deus que foram escritos pelo rei Davi. Então, o rei Davi, ele falou no Salmo 37, versículo 25, ele falou algo muito importante para ele, inspirado por Deus, e para nós, depois de tantos anos, a gente lê isso na palavra de Deus. Eu gosto muito deste versículo e eu quero que você preste atenção, porque Deus vai falar ao seu coração também. Quem sabe neste momento você está até pensando, meu Deus, por que na minha vida as coisas não estão dando certo? Por que está tão difícil? Por que eu quero isso e não consigo? Eu quero aquilo e não consigo? Então eu quero que você observe que o Davi, sendo um rei, tendo uma riqueza enorme, que Davi era muito rico, ele tinha muitos rebanhos, ele tinha um palácio luxuoso, com certeza, ele tinha soldados à disposição dele, mas veja o que ele escreveu no Salmo 37, versículo 25, diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu acho linda essa palavra porque ele aqui já era na velhice dele.
E ele estava testemunhando isto. Davi não estava brincando de falar das bênçãos de Deus, das provisões de Deus na vida dele e na vida de todos aqueles que são fiéis a Deus. Ele disse que já estava na velhice dele, mas ele nunca até ali tinha visto desamparado o justo e nem a descendência mendigar o pão. Eu quero passar para você uma experiência que eu tenho. Eu não perdi, a minha mãe partiu para a glória tem 18 anos. E desde eu bem pequenininha, criança, ela orava na hora do almoço e na hora do jantar. E eu perguntava para ela: mãe, qual é a oração que a senhora faz? Eu era bem criança. Eu conheci Jesus com 5 anos de idade. Hoje eu tenho 71 anos, graças a Deus. Vou fazer em janeiro 72. Com 5 anos, a minha mãe me apresentou Jesus. Que linda apresentação, que eu nunca mais esqueci. Nunca mais. E ela então disse: Neuza, a oração que eu faço lá dentro da roça, lá no meio do mato, lá com a lamparina de querosene, muita fumaça daquele pavio no nariz, e ela lia a Bíblia toda noite e orava. E na hora da refeição ela orava. Então ela disse: a oração que eu faço é essa: Senhor, abençoa este pão, que nunca há de faltar para nós todos, em nome de Jesus. Amém. Olha quantos anos são passados. E até hoje, esta oração, ela está no meu coração. E eu digo para Deus, minha mãe dizia que nunca haveria de faltar o pão. Minha mãe foi mãe de 10 filhos e criou 2. Então, 12 o total. Esses 2 que ela criou, ela amamentou. E nunca nenhum de nós, mesmo com algumas dificuldades, nunca nenhum desses 12 filhos do meu pai e da minha mãe podem dizer que dormiram ou dormimos alguma noite com fome. Não. Nós sempre tivemos o alimento. Então, por isso que eu valorizo muito esta palavra dita pelo rei Davi. E quando eu oro, com toda sinceridade, eu digo: Senhor, muito obrigada, porque nunca tem me faltado o pão de cada dia. E eu peço, Senhor, que não falte para os meus antecedentes, porque na minha família tem mais 2 pessoas que têm mais idade do que eu, e peço pelos meus descendentes até a última geração, que nunca venha faltar o pão de cada dia. Então esta é a minha oração, deve ser também a sua oração. Creia que Deus não vai deixar você, nem a sua descendência, mendigar o pão. Ter que pedir o pão, estender a mão na rua ou em algum lugar. Mesmo que você precise, Deus há de providenciar alguém para abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E no Salmo 23 também, que o rei Davi escreveu, é muito lindo. Ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele tinha convicção que ele, tendo o Senhor Jesus como seu pastor, nada lhe ia faltar, ou nada lhe faltaria. E ele continua: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu acho esse salmo lindo. A gente recitar esse salmo sem ler na Bíblia é maravilhoso, mas o mais maravilhoso não é recitar sem ler na Bíblia. É crer que o Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Não vai faltar a paz, a alegria, não vai faltar
a veste, o pão, o teto, a saúde, o emprego, a gloriosa graça de Deus, a unção de Deus sobre a nossa vida. Não vai faltar, porque o Senhor, Ele leva as suas ovelhas para onde tem águas cristalinas. Ele conduz as suas ovelhas a pastos verdejantes. Ele sabe o que é melhor para as suas ovelhas. O rei Davi, ele foi pastor de ovelhas, então ele sabia como conduzir o rebanho, como cuidar do rebanho, como livrar o rebanho da boca do lobo, do leão, das feras. Ele também sabia os lugares onde ele encontrava pastos verdejantes para o rebanho que ele cuidava. Assim é o Senhor Jesus. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe como conduzir você para lugares tranquilos, para lugar onde você tenha paz. Ele sabe saciar a sua sede, alimentar a sua fome. Creia que Jesus Cristo, Ele é o seu socorro, Ele é o meu socorro. Ele é o nosso provedor. Eu acho linda a palavra de Deus, porque você lê um versículo e te dá um leque para você falar coisas tão lindas. Se você está observando que eu ainda estou emocionada, porque toda vez que eu falo na minha mãe, eu sinto algo muito forte dentro de mim. A minha mãe foi uma pessoa muito especial na minha vida, não só na minha, de todos os meus irmãos e de toda a nossa família. Então, eu fico muito emocionada realmente quando eu falo na minha mãe. Eu sinto muitas saudades dela. Eu sei que um dia eu vou encontrar com ela na glória. Mas eu falei nela, então eu estou emocionada. Mas a minha mãe foi uma bênção na minha vida e de todos os meus irmãos, de toda a minha família. Bem, então, continuando, mãe é algo muito precioso. Se você ainda tem a sua, curte, ame, cuide, tenha paciência com ela. Se você não tem, que Deus conforte o seu coração. É uma saudade para sempre. Quem tem, às vezes não sabe dar valor, o tesouro que é ter uma mãe que ama e cuida do seu filho. Mas eu procurei honrar a minha mãe até o final. Bem, continuando, eu peço desculpas a você, mas faz parte também a gente se emocionar, é normal, nós somos seres humanos e não podemos fugir da realidade. Bem, então, como eu estava falando, né, o rei Davi sabia como cuidar das suas ovelhas. O Senhor Jesus também, ele sabe como cuidar de você, das suas necessidades. Creia nele como seu pastor e seu provedor. Eu acho muito lindo uma passagem que tem na Bíblia, também citada no segundo livro de Samuel. Essa passagem ela é muito linda, porque as pessoas dizem assim, mas Davi era um rei. O que Davi sentia falta? Davi não sentia falta de nada. Davi tinha tudo. Davi era um rei. Como é que ele ia sentir falta? Ele tinha mais era que dizer mesmo que nunca ele sentiu falta de nada, que ele tinha tudo. Só que Davi passou por uma experiência muito difícil na vida dele. O rei Davi, ele foi perseguido pelo seu próprio filho, Absalão. E então Davi teve que deixar Jerusalém, porque o seu filho Absalão, ele queria tomar o trono do rei Davi, do seu próprio pai. Davi ainda vivo. Então, ele perseguiu muito o rei Davi. E o rei Davi, ele, por ser seu filho, ele não quis prejudicar Absalão. Ele não quis, de forma alguma, mandar matar Absalão. Então ele preferiu fugir do seu filho, por amor a Absalão.
E Absalão não tinha o direito de fazer isso, de tomar o trono do seu pai. E quem sucedeu o rei Davi foi Salomão, filho de Batseba. Não seria Absalão o sucessor da parte de Deus. Então, segundo o livro de Samuel, capítulo 17, eu vou ler para você versículos 29, 27, 28 e 29, que diz assim: E sucedeu que chegando Davi, observe bem, a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim. Então eu citei aqui 3 nomes que Deus usou para socorrer o rei Davi no deserto. Por isso que eu digo, Deus sabe o momento em que ele vai enviar alguém para lhe socorrer. Você não pense que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, que você vai ser envergonhado ou envergonhada. Permaneça fiel a Deus, porque ele vai enviar socorro de alguém que você nem espera. Então Deus usou este homem, Sobe, filho de Naás, Maquir, filho de Amiel, e Barzilai, o Gileadita. Olha o que eles fizeram. No versículo 28 diz: tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilhas também torradas, mel, manteiga, ovelhas e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Você que está ouvindo esta palavra, você pode, eu costumo dizer o seguinte, quando eu estou ministrando a palavra de Deus, eu fico assim, imaginando, fazendo assim, tipo um cenário na minha mente. Davi com aquele exército enorme no deserto. O exército no deserto. Eram muitos homens. Olha, faltava alimento, faltava trigo, faltava mel, faltava queijo. Eles não tinham camas para eles deitarem e descansarem. Mas Deus usou estes 3 homens, Sobe, Maquir e Barzilai. Deus uniu 3 mentes, 3 personagens, e eles se reuniram e pensaram: o que nós vamos levar para o rei Davi no deserto, com aquele monte de homem que está lá, cansado, faminto, não tem nenhuma cama para descansar. Eu costumo dizer que Deus não mandou ali para eles uma folha de jornal para eles deitarem. Deus não mandou uma esteira velha rasgada. Não. Deus enviou camas. Cama significa descanso. Deus está te dizendo, através desta palavra: descansa no Senhor. Confia nele. Espere no Senhor e tu verás a glória de Deus na sua vida. Cama no deserto, só Deus para enviar. Não foi uma cama, não foram 2, não foram 3, foram muitas camas. Deus sabe o que você precisa. Receba esta palavra em seu coração. Você está precisando de descanso. Não leve por outro lado a mensagem. A palavra de Deus é coisa séria. Nós não podemos brincar com a verdade. Eles estavam com fome. Eles receberam tudo o que eles precisavam ali. Até bacias para eles lavarem os pés foi providenciado. Vasilhas de barro para a conservação dos alimentos. Eu costumo dizer que o barro, ele, segundo a Bíblia, conservava melhor os documentos de muito valor. Então, conservava a água fresquinha. Deus pensou em tudo. Deus está pensando em tudo a teu respeito. Tenha certeza disso. Não duvide da palavra de Deus.
Eu tenho prova disso na minha vida. Deus tem feito coisas lindas. Usar pessoas para fazer coisas por mim que eu jamais imaginava. Eu não vou contar aqui, mas quem sabe uma hora Deus me permite dar esse testemunho. Por enquanto, não. Bem, então, como você está vendo, Deus providenciou para Davi no deserto. Por isso que ele disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por isso que ele disse no Salmo 37, 25, fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque ele teve essa experiência com Deus. Ele está no deserto com aquele imenso exército, com tantos homens famintos. Aqui o texto diz, vamos levar alimento, cama, porque estes homens estão famintos e cansados e sedentos. Eu fico imaginando, quando nós dobramos nossos joelhos e falamos com Deus da nossa necessidade, daquilo que nós estamos precisando. Quantos confiam no homem? Claro, nós precisamos do homem para patrão, para ser o nosso patrão. Hoje eu estou aposentada, mas quantos patrões abençoados eu tive? Nós precisamos do homem como profissional, um médico, um advogado, um contador, um economista, um engenheiro, um padeiro, um pedreiro, aquele que varre a rua para eu e você passar na rua limpinha. Nós precisamos do homem. Quem é casada precisa do seu marido, o marido precisa da sua esposa. Mas nós estamos falando de coisas impossíveis que Deus faz por nós, que Deus usa pessoas para nos abençoar, como ele usou esses 3 homens para levar no deserto alimento, mel, manteiga, queijo, lentilha, cama para este povo no deserto. Este é o Deus que eu estou falando com você através deste canal do YouTube, através da internet. Eu estou ministrando a palavra de Deus para você, porque eu tenho certeza que Deus está falando ao seu coração. Tenha fé, tenha paciência, creia que o melhor de Deus está para vir. Não desanime, não se desespere. Quando você menos esperar, alguém vai bater a sua porta e vai dizer, estou aqui para te trazer um recado. Uma porta de emprego se abriu. Pode ser o seu casamento, pode ser o seu emprego, pode ser na sua família, pode ser na sua empresa, pode ser nos seus estudos. Eu não sei o que agora você que está ouvindo esta palavra necessita de alguma coisa. Pode ser um processo, pode ser um ente querido que está passando por uma grande dificuldade. Você não pode fazer nada. Quem sabe você tem tudo, você não precisa de nada. Mas você precisa da misericórdia de Deus na sua vida. Você precisa da graça de Deus na sua vida. Esta é a maior riqueza, é o maior tesouro, é a maior felicidade que um homem pode ter. É a graça, é a presença de Deus, é a salvação através de Jesus Cristo. Eu quero encerrar esta palavra também do rei Davi, o Salmo 34, versículos 10, 12, 17, 18 e 19. Salmo 34, versículo 10, o rei Davi disse, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. De nada têm falta. Olha que o leão é violento. O leão, segundo dizem, é o rei da selva. Mas aqui o rei Davi está dizendo que os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, com toda a bravura do rei leão. Rei, com R minúsculo, porque rei dos reis é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mas eles necessitam fome. Mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Crê nesta palavra.
Eu sei que Deus está ministrando ao seu coração. Você vai testemunhar depois que Deus fez coisas grandes na sua vida. Tenha fé, tenha coragem. Espere no Senhor. O versículo 12 do Salmo 34 diz: quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias para ver o bem? Quem é o homem? Se Deus não for com este homem, ele pode desejar muitas coisas, mas se Deus não permitir, ele não alcança nada. Tudo que nós conseguimos é com a permissão de Deus. Tem a vontade permissiva de Deus e a vontade soberana de Deus. Nós, às vezes, queremos alguma coisa e não deixamos que seja feito segundo a vontade soberana de Deus. Ele permite, mas não é a vontade soberana. Mas acontece. Mas que você possa esperar na vontade soberana de Deus em sua vida. E o versículo 17 do Salmo 34 diz: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Olha que versículo lindo! Guarde ele no seu coração, Salmo 34, versículo 17. Os justos clamam. Então clame ao Senhor, fale com Deus nesta madrugada, nesta noite, nesta manhã, neste dia, nesta semana. Eu não sei quando você vai ouvir ou ver esta gravação. Eu sei que eu estou gravando na madrugada do dia 12 de novembro de 2014. São 3 horas da manhã. Mas eu não sei a hora que você vai ver. Mas Deus vai enviar o socorro para você. Porque Ele está dizendo, os justos clamam e o Senhor os ouve. Deus tem ouvido o meu clamor. É claro que tem algumas coisas que estão ainda pendentes, mas eu creio que no momento certo, Deus vai me responder. Deus vai te responder. Clame a Ele. Jeremias 33, 3 é um versículo muito conhecido, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você não sabe o que Deus tem para você, mas Ele sabe. O versículo 18 do Salmo 34 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Veja a exigência de Deus. Ele está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Como está o seu coração? Como é o seu coração? Quebrantado? Arrogante? Orgulhoso? Humilde? Eu espero que seja um coração quebrantado, para que Deus possa te ouvir e responder às suas orações. E se você acha que não está com o coração quebrantado, peça hoje misericórdia a Deus, que Ele vai te ouvir e Ele vai te fazer uma pessoa diferente, mas depende de você reconhecer que necessita da misericórdia de Deus em sua vida. E encerrando o versículo 19 do Salmo 34, diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém. Glória a Deus. Então, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Então, é uma ilusão pensarmos que neste mundo não vamos ter aflições, porque temos Jesus como nosso Salvador. Neste mundo teremos aflições. Com certeza que não nos faltará momentos de grandes aflições. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos preveniu que no mundo nós teríamos aflições. Então, para nós que lemos a palavra de Deus, para nós que temos a palavra de Deus como a nossa âncora,
Nós sabemos tudo que está escrito na palavra de Deus, se é que somos estudiosos da palavra de Deus. Então o Senhor Jesus disse no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33, ele diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que palavra linda! O Senhor Jesus está dizendo: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, se o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo desta maneira, ele sabia que passaríamos por grandes aflições. E o rei Davi disse aqui no Salmo 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Que então você possa receber esta palavra. Se você está passando por um momento de aflição ou de muitas aflições, eu deixo esta palavra para você. O Senhor Jesus, ele vem te trazer refrigério, paz, esperança, alegria, solução. Não desanime. O Senhor é o seu pastor, nada te faltará. Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Receba esta palavra em seu coração e, se desejar, continue nos ouvindo através do nosso site de estudos bíblicos www.neusabaldini.com. Eu deixo o meu abraço, que a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar reinando em sua vida de maneira maravilhosa. Eu quero abençoar você, a sua família, todos os seus familiares, que sejam abençoados por Deus, que você tenha um final de ano maravilhoso, que chegue 2015 com aquela bênção que você tanto tem esperado. Deus está te dizendo, não desanime, eu sei da sua aflição, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Fique com Deus. Até a próxima, eu espero você. Até lá. Obrigada por me ouvir. Deus abençoe grandemente a sua vida.